vê que eu não botei o dedo no seu olho, vê que eu não cutuquei a sua ferida, viu o que significa o amar, vai lá e faz a mesma coisa. Eu tô só comendo aqui, o senhor falando, aí não pode comer, né? Não, eu desconfiei, eu percebi que era esquema. Eu vou fazer uma reflexão, depois o senhor fala o que o senhor acha, tá? Pessoal, eu sou cristão, desde que nasci, melhor decisão que eu já fiz na minha vida, eu troco tudo pelo... Sabe, não tem nada que Deus me mande fazer que eu não faça. Inclusive, se ele falar algum dia para eu abandonar meu canal, eu vou chorar muito, mas vou fazer, né? Eu sou cristão, mas eu gosto de falar... Tem gente que tem medo de falar isso porque acha que fica pior ainda, mas eu não acho. Galera, vocês têm que entender que desde a época de Jesus Cristo, sempre teve gente pilantra no meio religioso. Sempre. E, por que eu tô falando isso? Hoje em dia eu tenho a impressão, pastor, que tá ficando na moda ser crente. Diferente lá de fora aqui. Ser crente? Vem cá então que você vai ver, né? Que lá não é pop ser crente. O Brasil tá ficando meio que na moda, de forma que parece que todo mundo hoje é crente. Por um lado é bom, só que por outro lado, começa a ficar meio confuso. Peraí, o que é ser crente? E qual que é a reflexão que eu queria fazer aqui? Primeira coisa que eu acho estranho. Eu, particularmente, tenho achado que tem muito pastor que tá se rebaixando a coach. Por quê? Porque viu que dá dinheiro. E por que eu falo isso? Porque tá cheio de influenciador que, cara, é fogo julgar, né? Não dá pra falar, né? Mas sei lá. Eu vejo que tem muito influenciador que tá começando a ser cristão, que tá falando que é crente, que tá falando que é isso, que é aquilo. E de certa forma tá começando a fazer uma conexão, que eles chamam de network, que é um negócio legal, só que também dá pra ser usado pro mal. Fazer conexão e tá, de certa forma, parece que aliciando pessoas a começar a querer dinheiro mais do que qualquer coisa. Então, isso é uma coisa que está me preocupando. Por quê? Porque começa a aparecer para as pessoas, inclusive as que não são cristãs, que o cristianismo é um bom negócio. E na mão de uma pessoa mal intencionada é mesmo. Então eu fico assim com o pé atrás. Eu tenho visto muita igreja, eu não vou citar nome de nenhum aqui, mas me passa várias, que parece que está fazendo, não é mais um culto, é um encontro para network e fechar negócio. Eu já ouvi falar, gente, aqui, ó, eu não vou citar nome, mas quem sabe, sabe. Tem igreja aqui que quem dá dízimo maior senta na primeira fileira. Cara, Jesus, na minha concepção, daria um tapa na cara de um idiota que faz isso. Tá? Eu vou falar aqui, eu sou bem sincero, e eu falo isso, galera. Por quê? Porque você que tá em casa e não é cristão, você precisa entender. Tem crente fajuto que tá fingindo que é cristão, tá usando igreja, usando a Bíblia pra ganhar dinheiro, mas isso já tinha. Na época de Jesus, depois o senhor pode falar, mas já tinha líder pilantra, na Idade Média tinha, no Renascimento tinha, todas as épocas teve. Então, qual que é a minha sugestão para você? Lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Eu amo igreja, eu super recomendo a pessoa ir numa igreja. Eu acho estranho um crente que fala que não vai na igreja. Para mim é esquisito. Até em Hebreus lá fala que alguns, né, pararam de ir para a igreja. Não, eu não acho que é certo. Só que você tem que entender e analisar se a igreja que você está indo é boa ou não. E eu acho importante fazer isso porque, ao mesmo tempo que tem um monte de gente ficando crente, nessas igrejas que não fala sobre santidade, não fala sobre arrependimento, só fala sobre network. Só fala, não, vamos ver hoje a história de Abraão, o cara mais rico do mundo. Eu já vi pregação de gente que distorce tudo o texto ali de Abraão como se Abraão fosse um cara que sempre quis ser rico. Sabe, como se Salomão sempre quis, na verdade não, ele pediu sabedoria, não pediu riqueza, né? Então, eu falo isso porque eu como cristão, eu sofro ouvindo esse tipo de crítica. Vocês da igreja cristã estão cada vez mais zoião, vocês cristãos estão cada vez mais querendo ganhar o dinheiro dos outros. Sempre teve gente assim, só que o discurso de Jesus era outro. Né, aquela passagem lá que ele fala, né, que ele estava falando lá, não, tem que fazer isso, isso e isso. A galera começou a sair fora. Aí ele falou, o quê? Se vocês não estão preocupados para ouvir isso que eu estou falando, né? Comenta sobre isso um pouco, pastor, se o senhor puder. Então, Duda, o que acontece é o seguinte, né? Apesar, né, de todo esse aspecto tão positivo, né, de desfrutar do mundo de Deus, 1 Timóteo 6 vai deixar claro que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. Então, existe o perigo, né, de alguém
negociar a fé indo atrás de mamon, né? E ir atrás das riquezas como divindade é uma maneira de praticar uma idolatria, de você adorar a si mesmo. O dinheiro nunca é um fim, sempre ele é um meio submetido a uma realidade maior. Qualquer cobiça nossa de grandeza que não esteja submetida a, vamos dizer, ao desejo maior que envolve o reino de Deus, ela está fora de lugar. Então, infelizmente, mas Paulo tinha avisado, dizendo que eles vão fazer comércio de vocês. O texto bíblico diz isso, e ele pede para a gente ter discernimento. Inclusive, recentemente no meu canal, eu até fiz um vídeo como reconhecer uma seita perigosa. E uma das coisas interessantes na análise de 1 Timóteo capítulo 4 é exatamente essa questão desse tipo de orientação, tentar dominar a vida das pessoas e passar a manipular as pessoas. Então, tomar muito cuidado com isso. Então, todo o ensino de fé que não coloca Cristo Jesus no centro, que não leva você para conhecer a raiz, a fonte e a Bíblia, e que não centraliza a coisa na verdade do Evangelho, que envolve arrependimento e fé, e de entregar a vida a Cristo, e que não nos leva para o centro da questão da missão e aquilo que é fundamental na fé, que é amar a Deus e ao próximo, qualquer coisa que vá inventar firula noutra direção, ela não tem a aprovação bíblica. Então, a nossa vida sempre, sempre precisa ser sintonizada em Romanos 12, né? Você deve oferecer-se a Deus como um sacrifício vivo. O que quer dizer isso? Que nos tempos antigos, né, naquele protótipo de adoração, lá no Antigo Testamento, você oferecia o sacrifício de um animal. Agora não tem mais animal, é você pega você mesmo, né? Você vai lá e se coloca no altar, você é o sacrifício vivo oferecido a Deus para a sua vida ser um canal de bênção. Então, jamais, né? Eu ouvi uma doideira dessa. Um dia eu estava aleatoriamente entrando na internet para ver algumas coisas lá, e de repente eu vejo um indivíduo falando explicitamente que Jesus era rico, e que ele tinha uma casa na praia, e não sei mais o que, um monte de coisa, que é completamente, o Novo Testamento fala que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus vivia de maneira extremamente limitada, não tinha nada, nunca foi o foco da vida, e então... E se a gente é cristão, o objetivo da nossa vida, em termos de caráter e de caminhada, é de ser semelhante a Jesus. A gente não é cristão para ser presbiteriano, batista, pentecostal, assembleiano. O nosso foco, o centro da fé, continua sendo Cristo Jesus. Sim, difícil, né? É complicado, né? Então, é o desafio. Mas é o que o senhor pensa sobre o futuro do cristianismo, levando em conta tudo isso que está acontecendo? Porque Olha, eu sempre ouço falar que o cristianismo cresce muito mais na perseguição do que na moleza. Sabe de uma coisa? O pessoal às vezes pergunta para mim, Sayão, você acredita na igreja de Deus? Com tudo isso que está acontecendo? Pois é, eu acredito porque Jesus é maravilhoso, mas o fã-clube não é grande coisa, né? Porque os cristãos estão tentando destruir a igreja há 2000 anos e não conseguiram até hoje. Porque eles se atrapalham, eles se dividem, eles brigam, eles inventam heresia. Então a história da fé, desde o começo, quando você vai ler no livro de Atos, é só o pessoal fazendo atrapalhada. O que acontece? Deus entra no meio dessa história e realinha os caminhos. Eu acho impressionante como ele consegue fazer isso. E apesar dessas situações, certas coisas que seriam, vamos dizer, que ia dar tudo errado, acaba sendo reencaminhado. Deus faz o quadro de arte com o vidro quebrado, entendeu? Então ele mexe na coisa. Então, assim, eu acho que esses descaminhos, eles são interessantes num sentido, Paulo diz isso claramente, né? Que até é bom que haja divisão entre vocês para que se manifeste quem é fiel de verdade. Então, quer dizer, você vai vendo toda a doideira, é um sujeito que é sincero, que é honesto, que vai ouvir e fala, peraí, esse negócio tá meio esquisito, deixa eu olhar aqui. Então você vai ter mais condição de separar joio do trigo, você vai ter mais condição de reparar uma coisa ou outra. E tem mais, tudo isso que é um movimento falso sem consistência, no primeiro vento vai embora e desaparece. Você vai ver um monte de loucura que tinha
há 50 anos atrás, há 80 anos atrás, ou até, e que desapareceu, porque não tem como permanecer, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E apesar de tudo isso, apesar de tanta coisa esquisita, né, que tem surgido, Duda, vou te falar uma coisa, nunca o evangelho cresceu tanto no mundo como nas últimas décadas. Eu conheço 65 países, já rodei em tudo quanto é continente. O que a gente vê acontecendo hoje é absolutamente impressionante através do poder de Deus. Então a gente pode complicar o meio de campo, mas Deus faz o gol de qualquer jeito. Não tem uma parábola, pastor, acho que é a da pérola, que dois textos que eu acho muito bons. Tudo é pela graça, né? Tudo é pela graça, só a graça do Pai mesmo, né? Não tem como, porque a gente é tudo miserável, não tem um que é justo, né? Carne de pescoço. Mas eu gosto de pegar dois textos para trazer essa reflexão sobre o cristianismo hoje em dia, ser moda ou não. Então, o primeiro é aquele texto de Paulo, aquele texto de Pedro e Jesus, quando Jesus chega e fala: Pedro, você me ama? Aí ele fala com outro amor lá, né? Tipo, eu gosto de você. Na verdade, não é bem isso. Então, me explica sobre esse, e eu vou dar dois exemplos, né? Então tem aquele lá do ágape, né? Tipo assim, você me ama? Daí ele responde com um amor diferenciado. Mas você me ama acima de tudo? Eu gosto de você. É um link, mas me fala se eu tô viajando. Tipo assim, dá a impressão de que muita gente gosta de Jesus, mas não o ama acima de tudo. Muita gente gosta de Jesus porque ele é um cara legal, ele é um cara bonzinho, só que não entende que a pessoa sem Jesus não é nada. E aí o outro texto que eu tava refletindo esses dias é aquele lá da pérola, né? Que fala que o reino de Deus é como uma pérola tal, que o cara vai, ele descobre aquilo, ele fala, mano, eu vou me vender tudo, nada mais me importa, eu só quero isso. Então eu trago um link, sabe? A pessoa que é cristã, e tudo é pela graça, não é que um é melhor, outro é pior, mas você tem consciência de que Jesus é a coisa mais importante na tua vida e nada mais tem valor, ou como o jovem rico, né? Jesus, eu te amo, eu faço isso, tá, então dá tudo o que você tem. Não, aí não dá, aí é muito, aí eu não quero mais esse coach gospel na minha vida. Dá para fazer um link com isso? Então, o seu raciocínio está correto. Que bom que eu não vou ser humilhado 100%, então. Só metade, né? Então vamos lá. Aí depois eu explico outro texto que geralmente é mal entendido, mas não é culpa sua, porque isso já está espalhado por aí. Tá. No final de João 6, quando Jesus começa a deixar claro o preço do discipulado, muita gente começa a ouvir e fala, vou cair fora. E aí, em vez de Jesus falar, pessoal, que isso? Eu faço o reino de Deus em 3 vezes para vocês. Flexibilizar. Não, peraí, nós somos Messias, vamos conversar, não, calma aí, né? Aí não, Jesus vira para os discípulos e fala, vocês também não querem ir embora? E aí Pedro vai dizer, Senhor, para onde? Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, a negociação que a pessoa precisa entender que está presente no discipulado, não é que você vai dar dízimo, não é que você vai aparecer na igreja de vez em quando, não é que agora você vai ler o Salmo 23, é a entrega da vida, porque Jesus é o Senhor. Então, se eu entendo isso, aí sim eu tenho a pérola de grande valor. Não é que eu tenho que largar tudo, jogar tudo fora, significa que, de fato, Jesus e o reino de Deus e a mensagem do evangelho é a coisa mais importante da minha vida. As outras coisas gravitam em torno disso. Esse é o centro da minha vida, o centro da minha fé. A situação de Pedro, ela é mais complicada, porque Pedro tentou deixar claro para Jesus que ele se garantia. Então ele disse para ele, Senhor, ainda que todos venham a te abandonar, eu jamais. Ele construiu o seu relacionamento com Jesus com base naquilo que ele segurava em função da sua força, da sua atitude, inclusive carnal. Ok. Jesus avisou. Você está realmente dizendo isso? Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar 3 vezes, e aí Pedro nega. E Pedro faz isso de uma maneira absurda, né? Ele, diante da serviçal lá, ele vai e ele chora amargamente, vai embora e nunca mais encontra o mestre. E ele passou a noite, passou a outra. Como é que está o coração de Pedro? Quando lá em João 21,
aparece, né, no Mar da Galileia, Jesus está à beira do lago. E na beira do lago ele está fazendo, né, o churrasquinho de peixe, preparando o café da manhã. Quando João está lá com Pedro, João olha, eles estão a distância de 90 metros da praia. O texto dá o detalhe, né, depois de pegar os 153 grandes peixes, mas logo em seguida, e aí João diz para Pedro, é o Senhor. Aí o Pedro, pô, é hoje, né? Aí ele se joga, vai lá na frente, os outros chegam depois. O interessante é que Jesus não fala absolutamente nada. Se Jesus fosse da pegada religiosa de muita gente de hoje, fala, Pedro, mas que vergonha, eu que te avisei, cara. Logo você. Logo você, eu te avisei tantas vezes, você não sei o quê. Jesus fica de boa. E aí Jesus faz a pergunta para ele, que é exatamente, Pedro, você me ama? E aí, como lá você tem Agapau e Filéu, o pessoal apressadamente, sem estudar direito o grego de João, chegou à conclusão que um texto quer dizer uma coisa, o outro verbo quer dizer outra, mas não é isso que está lá. Porque no mesmo texto está escrito, por exemplo, cordeiro e ovelha. Quer dizer que um é cordeiro, outro é ovelha, isso faz parte do estilo de João. E João muda intencionalmente palavras sinônimas, e o foco não é o que ele está dizendo. O tipo de amor. Não é o tipo de amor. Na verdade, as palavras são sinônimas, elas estão traduzindo a ideia ahav, do hebraico, que é amar. Aí ele pergunta, a pergunta é, você me ama mais do que esses? Porque foi assim que você quis estabelecer o seu relacionamento comigo. Aí ele diz, sabe que eu amo. Eu tenho até um artigo detalhado sobre isso. Aí depois, na segunda vez, ele pergunta e o Pedro sim, até que na terceira, Pedro vai responder o que precisa ser respondido. Senhor, tu sabes todas as coisas. Aí Pedro, vamos dizer, se entrega. O que Jesus diz na sequência? Pedro, você vai passar por isso, você vai ser levado por quem você não imagina, você vai, né, passar por uma situação de sofrimento futuro, né? Mas ele responde o que precisa ser entendido. Vai lá e cuida dos meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Qual é o sentido disso? Você viu o que você fez? Você viu quão longe você chegou? Você viu o que você construiu com base na sua prepotência de que você é melhor que todo mundo? Que você me ama mais do que os outros? Se todo mundo abandonar e você não vai jamais? Você viu onde é que você chegou? Viu como é que eu tratei você?